Olá, vamos chegando. Boa tarde para vocês. Estamos aí chegando para lá. Eu sou Paulo Rosa, capelão do Hospital das Clínicas da Rede de Apoio Espiritual e juntos nós vamos conversar mais uma vez nesta tarde. E hoje, como ter paciência diante dessas grandes dificuldades que nós temos no passado na vida. Então, se você quer compartilhar, transbordar na vida das pessoas, se você quer fazer isso, manda um aviãozinho aí, aproveita para convidar as pessoas para juntos estarmos nessa live e aprendermos mais e mais com o Senhor de como é maravilhoso desfrutar. Eu já compartilhei com os meus 10. Estamos aí então iniciando às 13h31, mais um momento de vida para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Hoje falando como ter paciência, foi o que vocês sugeriram na semana passada entre os temas. Então, se você quer sugerir algum tema para a gente conversar na próxima semana, no próximo domingo, às 13h31, no seu momento de vida, comenta aí embaixo, deixa aí nos comentários e nós vamos então compartilhando vida, compartilhando com você sobre isso. Eu quero refletir então com vocês nesta tarde um texto que o salmista escreve quando ele está passando por grandes dificuldades. E quando nós olhamos lá para o Salmo 40, nós vemos Davi demonstrando o livramento que ele estava vivenciando. E aí ele começa dizendo assim no versículo 1, esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou e me ouviu quando eu clamei por socorro. É maravilhoso a gente poder ter esta paciência que Davi demonstra aqui no Salmo 40. Ele vai dizer, olha, você precisa esperar pacientemente pelo Senhor. Como é difícil nós termos essa paciência para poder buscar essa confiança em Deus. E aí Davi demonstra aqui o grande desafio para as nossas vidas. Ele diz, nós temos que esperar no Senhor. Como é que você tem feito? Vivenciando uma vida atualmente onde nós queremos cada vez mais que as coisas aconteçam da maneira rápida, nós vemos então aqui Davi nos desafiando e falando, olha, você precisa ter paciência. E aí ele demonstra que quando nós temos paciência e clamamos pelo Senhor, ele diz, ele ouve o nosso socorro. Deus sempre estará ouvindo o seu socorro. Ele sempre está com os ouvidos abertos para ouvir o que você tem a dizer a Ele. Não tenha medo de compartilhar com o Senhor todas as suas angústias, todos os seus sofrimentos, as dificuldades que você tem passado. Às vezes as pessoas têm dificuldade de se colocar diante de Deus, achando que Deus vai então ali colocar algo ruim na sua vida, vai amaldiçoá-lo. Pelo contrário, quando você se relaciona com Deus, quando você coloca para Ele todo o seu sentimento, abre o seu coração, Davi diz, olha, Deus está reconhecendo a confiança que você tem nele. Aproveite para se colocar diante de Deus. Outra coisa interessante, ele diz assim no versículo 2 do Salmo 40, tirou-me de um poço de perdição, de um tremadal de lama, e colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quantas e quantas vezes nós vemos as pessoas sofrendo e se afundando por falta dessa paciência. E aqui Davi diz que quando ele teve essa paciência, que ele coloca então diante de Deus, Deus então estende a mão e tira Davi daquele tremendo lamaçal que estava destruindo a sua vida. E é isso que Deus quer fazer com você. Eu não sei o que você tem passado, como é que você tem vivenciado, mas tenha plena certeza de que Deus quer cuidar da tua vida. Ele está junto contigo. Lembra de Pedro? Pedro foi um dos homens que conseguiu andar sobre as águas, porque ele foi ousado. Quando ele viu, os discípulos disseram, parece que é um fantasma. E aí Pedro falou, olha, se realmente é o Senhor, deixa que eu vá até aí. Jesus disse, vem Pedro. E Pedro começa então a olhar para Cristo e começa a caminhar sobre as águas. Mas quando ele olha para trás e vê a distância que ele estava do barco, o texto bíblico diz que ele começa a se afundar. E aí ele grita e diz, Senhor, me salva.
A Bíblia fala que Jesus estende a mão, pega Pedro, tira Pedro daquela dificuldade, coloca então Pedro dentro do barco, lhe dando novamente uma segurança. É assim que Deus faz conosco. Foi assim que Deus fez com Davi, aqui no Salmo 40. Davi diz: eu estou sofrendo, estava passando por um lamaçal, e o Senhor colocou meus pés sobre a rocha. É assim que Ele quer fazer com você. Ele quer firmar os seus passos sobre a rocha. Quer lhe dar a oportunidade de você vivenciar a alegria da graça de Deus. Ele continua dizendo mais, no versículo 3, ele diz que quando nós estamos passando por dificuldades e buscamos essa confiança no Senhor, Ele nos dá um novo cântico, nos dá condições de louvar a Deus, de salmodiar a Ele. E ele diz assim: e pôs no lábio um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Deus quer que você esteja confiando nele, porque Ele vai colocar nos seus lábios um novo cântico, uma oportunidade de você poder louvar e glorificar o nome dEle, reconhecendo tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter paciência. Paciência é difícil, porque nós queremos as coisas que aconteçam rápido. Quando nós oramos, nós queremos que Deus responda. Vivenciando experiências de fast food, como tem acontecido, as pessoas não esperam mais para saborear um alimento. Elas querem chegar, escolher o seu alimento e já sair saboreando. Talvez não é da sua época, mas é interessante, porque antigamente as pessoas então buscavam lenha, colocavam para secar, cortava aquela lenha, fazia o fogo, e aí quando tinha a brasa ali do fogo, começava a fazer a comida. E a comida era saborosa, deliciosa. Talvez você tenha um pouco de lembrança disso, de como isso foi gostoso na sua vida. Só que você precisava ter paciência para esperar a lenha secar, o fogo acontecer, para desfrutar daquela refeição. Hoje nós queremos que as pessoas comprem congelado e em segundos fiquem pronto, ou minutos, já estejam pronto no micro-ondas. E acaba então tendo uma dificuldade de esperar. E Davi diz aqui, olha, espere confiantemente no Senhor e Ele vai ouvir o teu clamor. Escreva aí embaixo, você tem tido essa esperança? Você tem esperado no Senhor? E é interessante porque Davi diz, olha, Ele tira todo medo pela falta de paciência e coloca você sobre a rocha para fortalecer a tua vida, lhe dando a oportunidade de desfrutar da graça de Deus. E olha o que ele fala no versículo 4 e 5 aqui do Salmo 40, ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor sua confiança. São muitos, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os desígnios que para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Quisera eu anunciá-la e deles falar, mas são mais do que posso contar. Por mais difícil que seja esse tempo que você tem passado, seja aí dentro do hospital, seja enclausurado em casa, quantas e quantas pessoas estão sofrendo, entrando em períodos depressivos porque tem que ficar isolado nos seus lares, sem poder sair, que já perderam a paciência com toda essa situação dessa enfermidade que o mundo tem passado. O salmista nos desafia a você continuar clamando a Deus e ter a certeza de que Ele vai responder ao seu clamor. Por isso eu quero mais uma vez nesta tarde orar pela tua vida, pedir para que o Senhor esteja sustentando você, cuidando de você e dos seus familiares, cuidando de você que tem aí te dado do melhor para experimentar as maravilhas do Senhor. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas Paulo, como é que eu faço isso? Eu estou no leito de uma cama, eu estou passando por dificuldades, estou sem condições de parar. O apóstolo Paulo nos desafia dizendo assim, orai sem cessar. Isso significa que você tem que conversar com Deus todo momento. Seja você enfermeiro quando está aí fazendo todos os procedimentos, colocando a medicação no seu paciente, tem condições de você estar orando e abençoando a vida dele, pedindo para que Deus esteja sustentando e cuidando dessas vidas. Seja você acompanhante que está aí do lado do leito do seu familiar, é conversar com Deus e dizer, Senhor, cuide dessas vidas.
E é isso que nós vamos fazer nessa tarde, pedindo para que Deus esteja cuidando dessas pessoas. Senhor, mais uma vez nós queremos colocar essas vidas preciosas nas Tuas mãos. Te agradecer, ó Deus, porque são vidas que pertencem ao Senhor. Por isso, ó Deus, visita cada uma dessas pessoas. Ouça, ó Deus, o clamor de cada uma delas, conforme o seu servo salmista tem dito aqui, Senhor. Davi diz que nós precisamos esperar confiantemente em Ti. Traga, Senhor Deus, a paciência para que a gente consiga, ó Deus, desfrutar de ver o transbordar das maravilhas de Deus. Visita cada leito, ó Deus, das pessoas que estão passando por enfermidades nesta tarde. Visita, Senhor, essas vidas que são Tuas, Senhor, são obras da Tua criação. Cuida, Pai querido amado, dos profissionais da saúde, ó Deus, que têm se redobrado, sustentando, ó Deus querido amado, essas pessoas. Que eles sejam, ó Deus querido amado, amparados por Ti, Senhor, aonde eles estão. Esteja, ó Deus querido, derramando e transbordando sobre eles, enchendo com o Teu Espírito. Que eles possam, ó Deus, ter a oportunidade de sentir o calor no seu coração, queimando sobre essas vidas. Cuida de cada equipe, ó Deus, médica. Dê a sabedoria e o entendimento vindo do alto céus nos diagnósticos, ó Pai, que eles precisam realizar sobre os seus pacientes. E que eles estejam, ó Deus, sendo cuidados por Ti. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está assistindo nesse momento, que estão aqui participando conosco. Que eles sejam, ó Deus, cuidados pelo Senhor, aonde eles estão. Que eles possam receber a ação do Teu amparo. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito no nome precioso de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém.